Galera, vamos lá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre resistência e resistividade. Estamos começando a falar agora sobre eletrodinâmica. E a eletrodinâmica, ela é caracterizada pela corrente elétrica. O que é corrente elétrica? A corrente elétrica é caracterizada pelo movimento ordenado de cargas elétricas. Nós podemos classificar esse tipo de movimento dependendo de que tipo de carga elétrica a gente vai considerar. Se é a carga elétrica negativa ou a carga elétrica positiva. O fluxo ordenado de cargas elétricas é definido pela diferença de potencial, que a gente pode chamar de DDP, tensão ou voltagem, mas normalmente chamamos de diferença de potencial ou tensão, tá? Bem, a corrente vai do ponto de maior tensão para o ponto de menor tensão quando nós consideramos a corrente convencional. A corrente elétrica pode ser caracterizada pela variação da carga elétrica no tempo, tá bem? Assim, nós vamos ter que a corrente elétrica I é igual à variação da carga elétrica em relação à variação do tempo. Ou nesse caso, a corrente elétrica ela é dada em ampere e considerando que a corrente elétrica, que as cargas elétricas, elas não são uma grandeza contínua, são grandezas quantizadas, né? São grandezas numeráveis, nós temos que a carga elétrica ela varia no tempo de acordo com o número de elementos elétricos, ou seja, um elétron ou seja um próton. Então, nós temos aí uma fórmula para a corrente elétrica quantizada, tá? Onde N é o número de elétrons ou prótons, E é a carga do elétron ou próton, e T é o tempo em que esse número de elétrons ou prótons passa por um determinado ponto do sistema. Como é que a gente pode classificar a corrente elétrica? A corrente elétrica ela pode ser classificada quanto ao movimento, tendo dois tipos, onde ela pode ser contínua, quando sempre segue no mesmo sentido. Então, a corrente elétrica contínua, ela vai do ponto A para o ponto B, sempre do ponto A para o ponto B. A corrente elétrica contínua, ela tem ainda uma variação dela, que é o que nós chamamos de corrente elétrica contínua pulsante, onde ela vai do ponto A para o ponto B em saltos, tá? Ela vai, para, de forma pulsante, em pulsos, tá? E temos a corrente elétrica alternada, que ela muda o sentido em um certo intervalo de tempo. Por exemplo, a corrente elétrica vai do ponto A para o ponto B, e depois do ponto B para o ponto A, do ponto A para o B, do B para o A, em intervalos de tempo. De uma maneira geral, nós podemos dizer que a corrente contínua ela é produzida por pilha, bateria. A corrente contínua pulsante ela vai existir em retificadores de corrente, né? Por exemplo, os carregadores de bateria que nós usamos em nossos celulares, eles transformam a corrente pulsante em corrente contínua para, para carregar as baterias dos nossos celulares. Da mesma maneira, assim, é meio óbvio, pensando, né, que a corrente que vem em nossas tomadas, ela é uma corrente alternada. No Brasil, a corrente alternada, ela alterna em 60 Hz. Isso quer dizer que a cada 1 segundo, ela muda de direção, de A para B, de B para A, 60 vezes, tá? Então, são movimentos bem rápidos, tá? O sentido da corrente elétrica ainda pode ser compreendido
de duas maneiras, que é o sentido real, onde nós vamos ter as cargas negativas se movendo do menor potencial, que às vezes nós chamamos de negativo, para o maior potencial, que às vezes nós chamamos de positivo. E o sentido convencional. O sentido convencional, as cargas são cargas positivas que saem do maior potencial positivo para o menor potencial negativo. É importante nós dizermos que o sentido convencional ele foi o sentido que se começou a estudar. Acreditava-se que as cargas saíam do lado positivo e iam para o lado negativo sem motivo nenhum de escolher esse sentido, tá? Não havia motivo, eles precisavam escolher uma direção e eles acabaram escolhendo essa direção, do positivo para o negativo, com a carga sendo positiva para facilitar as contas, ok? Era só isso. Vamos considerar o sinal positivo aqui para facilitar a conta. E foi assim que se convencionou esse sentido aí do movimento da corrente. Vários anos depois, coisa de 50 anos depois, do sentido da corrente ser do positivo para o negativo ter se estabelecido, foi feito um estudo com cargas livres e esse estudo com cargas livres mostrou que quem se moviam eram as cargas negativas e não as positivas. E sendo assim, a corrente ia do lado negativo para o positivo e por isso se determinou o sentido real. Para não ter que mudar toda a compreensão, todos os livros de física que já existiam, já estavam consolidados, decidiu-se por continuar usando o sentido convencional, mas sabendo que o sentido real era na direção oposta. Ok? Bem, agora que nós falamos um pouco sobre a corrente elétrica, é importante nós falarmos sobre o que é a resistência elétrica, que é o objetivo da aula de hoje. E aí, o que seria a resistência elétrica? A resistência elétrica é a característica do objeto que dificulta a passagem da corrente elétrica no corpo, no objeto. É importante nós deixarmos claro o dificulta, não o impede. A corrente elétrica vai passar no corpo independente de quanto for a resistência elétrica dele. Porém, a resistência elétrica, se for muito alta, essa corrente elétrica que vai passar no corpo é tão pequena que pode ser desprezada. Então, pode ter uma corrente elétrica desprezível passando no corpo se a resistência elétrica for suficientemente grande, tá? A primeira lei de Ohm vai dizer que a resistência elétrica de um corpo é proporcional à tensão e inversamente proporcional à corrente elétrica que passa sobre o corpo. Então, a tensão, é igual a R vezes I. A tensão elétrica é igual a corrente elétrica multiplicado pela resistência elétrica, certo? U é igual a R vezes I. A resistividade elétrica é uma característica do material que compõe o objeto e que influencia o valor da resistência elétrica do objeto. É importante nós deixarmos claro que a resistividade está ligada ao material, enquanto a resistência está ligada ao objeto. Um bastão de plástico tem resistência, porque é um objeto, um bastão. Já o plástico não tem resistência elétrica, tem uma resistividade elétrica. A resistência vai depender da quantidade deste material que é posto, a forma como esse material é disposto vai gerar uma resistência elétrica. Já o material vai ter uma resistividade elétrica, tá? A segunda lei de Ohm diz que a resistividade é diretamente proporcional ao produto da resistência elétrica com a área de corte, enquanto é inversamente proporcional ao comprimento do corpo. Assim, nós temos que a resistência elétrica de um corpo
é dado pela resistividade ρ vezes L, comprimento, sobre a área de corte. Aí, ao lado, está esquematizado um desenho de um corpo, onde você vai ter a área de corte, que é a área de secção transversal de um corpo, e o comprimento L do corpo. Tá? Efeito Joule é um efeito muito importante que a gente tem que citar quando falamos de resistência elétrica. A resistência elétrica provoca uma perda de energia no sistema. Na verdade, vai haver uma transformação, né? Vai se realizar uma conversão energética de energia elétrica para energia térmica. Assim, a energia elétrica do sistema se perde, mas há um ganho de energia térmica no sistema. Todos os corpos sujeitos a uma tensão elétrica sofrerá o aumento de temperatura proporcional à sua resistência elétrica, ok? Então, todo corpo pelo qual se passa uma corrente elétrica vai ter um aumento de temperatura. Nós, seres humanos, usamos isso em algumas tecnologias que nós temos. Por exemplo, chuveiro elétrico. A corrente elétrica passa em um dispositivo com resistência alta, esse dispositivo se aquece, você passa água pela resistência que está aquecida, a água vai capturar calorias da resistência e vai se aquecer. O ferro de passar, nós ligamos, passa-se a corrente elétrica em uma resistência elétrica e isso vai fazer com que o ferro de passar se aqueça. Nós vamos ter aí chapinha, modeladora e tantas outras. Porém, esse efeito ele também é inconveniente em alguns casos. Por exemplo, quando o computador se aquece devido ao uso, quando o celular aumenta a temperatura devido ao uso, o desgaste produzido nas baterias de celular com o aumento de temperatura produzido pelo aquecimento, quando nós estamos carregando ela, e por aí vai. Vamos ver alguns exercícios. Sabendo que os resistores são elementos de circuito que consomem energia elétrica, convertendo-a integralmente em energia térmica, como chamamos a conversão de energia elétrica em energia térmica? Nós já dissemos, né? É o efeito Joule. E esse efeito aí ele pode ser utilizado ou ser um inconveniente na aplicação tecnológica. Um fio condutor foi ligado a um gerador ideal, que mantém entre seus terminais uma tensão de 12 volts e uma corrente elétrica de 2 amperes. Qual é o valor da resistência desse fio? Bem, como U é igual a R vezes I, no caso, a tensão elétrica é igual ao produto da resistência pela corrente, nós temos que 12, que é a tensão, é igual a R, que é o que nós queremos descobrir, a resistência elétrica, vezes 2, que é a corrente elétrica de 2 amperes. Assim, a resistência vai ser igual a 12 dividido por 2, que vai dar 6 ohms. Valeu, até mais.